Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Gadayuda Parva. Capítulo 46. Nomes de mães lá. Kartikeya igual Kumara igual Skanda. Skanda luta e destrói Daitias. Vaisampayana disse: ouça agora os grandes grupos das mães, aquelas matadoras de inimigos, ó herói, que se tornarão as companheiras de Kumara, enquanto eu menciono seus nomes. Escute, ó Bharata, os nomes daquelas mães ilustres. O universo móvel e imóvel é permeado por aquelas auspiciosas. Elas são Prabhavati, Vishalakshi, Palita, Gunasi, Shrimati, Baula, Balputrika, Apsujata, Gopali, Briadambalika, Jayavati, Malatika, Dhruvaratna, Bhayankari, Vasudama, Sudama, Vishoka, Nadini, Ekakuda, Makuda, Kakranini, Otejani, Jayatsena, Kamalakshi, Shobana, Shatrujaya, Shalabi, Kari, Madhavi, Shubhavaktra, Tirtanini, Jitapriya, Kalyani, Kadrula, Amitashana, Megasvana, Bogavati, Subru, Kanakavati, Alatakshi, Viryavati, Vidyujiva, Padmavati, Sunakshatra, Kandara, Bauyojana, Santanika, Kamala, Mahabala, Sudama, Baldama, Suprabha, Yashasvini, Nrityapriya, Shatolukalamikala, Shataganta, Shatananda, Bhagananda, Bamini, Vapushmati, Kandrashita, Badrakali, Sankarika, Nishkutika, Brahma, Katvaravasini, Sumangala, Svastimati, Vridikama, Jayapriya, Danada, Suprazada, Bhavada, Jaleshvari, Edin, Bedin, Samedin, Vetalajanani, Kanduti, Kalika, Devamitra, Lambasi, Ketaki, Citrazena, Bala, Kukutika, Shankanika, Jarjarika, Kundarika, Kokalika, Kandara, Chatudari, Utkrapini, Jarena, Mahavega, Kankana, Manojava, Kantakwini, Pragasa, Putana, Kashaya, Kurvuti, Vama, Kroshanata, Tadiptiprabha, Mandodari, Tunda, Kotara, Megavasini, Subhaga, Lambini, Lamba, Vasukuda, Vikatani, Urbhavinidara, Pingakshi, Loamikala, Prituvaktra, Madurika, Madukumba, Pashalika, Mantanika, Jarail, Jarjaranana, Kiata, Dadaya, Damadama, Kandakanda, Pushana, Manikundala, Amoga, Lambapayodara, Venuvinadara, Pingakshi, Loamikala, Shasholukamuki, Krishna, Karajanga, Mahajava, Shishumaramuki, Shveta, Loitakshi, Vibhishana, Jatalika, Kamakari, Dirgajiva, Balotkata, Kaletika, Vamanika, Mukuta, Loitakshi, Mahakaya, Aripindim, Ekashara, Sukuzuma, Krishna Karni, Shurakarni, Katushkarni, Karnapravarana, Katushpataniketa, Gokarni, Mashanana, Karakarni, Mahakarni, Berisvana Mahasvana, Shankakumbasvana, Bangada, Gana, Sugana, Biti, Kamada, Katushpatarata, Butirta, Anyagokara, Pachuda, Vitada, Sukada, Mayasha, Payoda, Gomaishada, Suvishana, Pratishta, Supratishta, Rokamana, Surokana, Naukarni, Mukakarni, Sazira, Stérica, Ekakakra, Megarava, Megamala e Virukana. Estas e muitas outras mães, ó touro da raça Bharata, numerando por milhares, de formas diversas, se tornarão as seguidoras de Kartikeya. Suas unhas eram longas, seus dentes eram grandes e seus lábios também, ó Bharata, eram protuberantes. De formas retas e feições doces, todas elas, dotadas de juventude, estavam enfeitadas com ornamentos. Possuidoras de mérito ascético, elas eram capazes de assumir qualquer forma à vontade. Não tendo muita carne em seus membros, elas eram de aparência formosa e dotadas de esplendor como aquele de ouro. Algumas entre elas eram escuras e pareciam com nuvens em cor, e algumas eram da cor de fumaça, ó touro da raça Bharata. E algumas eram dotadas do esplendor do sol da manhã e eram muito abençoadas. Possuidoras de cabelos longos, elas estavam vestidas em mantos brancos. As tranças de algumas estavam amarradas para cima, e os olhos de algumas eram castanhos, e algumas tinham cintos que eram muito compridos. Algumas tinham abdômenes longos, algumas tinham longas orelhas, e longos peitos. Algumas tinham olhos cor de cobre, e tez cor de cobre, e os olhos de algumas eram verdes.
Capazes de conceder benefícios e de viajar à vontade, elas estavam sempre alegres. Possuidoras de grande força, algumas entre elas partilhavam da natureza de Ama, algumas de Rudra, algumas de Soma, algumas de Kuvera, algumas de Varuna, algumas de Indra, e algumas de Agni, ó opressor de inimigos. E algumas partilhavam da natureza de Vayu, algumas de Kumara, algumas de Brahma, ó touro da raça Bharata, e algumas de Vishnu e algumas de Surya, e algumas de Varaha. De feições encantadoras e agradáveis, elas eram belas como os azuras. Em voz elas pareciam o Coquila, e em prosperidade elas pareciam o Senhor dos Tesouros. Em batalha, sua energia parecia aquela de Chakra. Em esplendor elas pareciam o fogo. Em batalha elas sempre enchiam seus inimigos de terror. Capazes de assumir qualquer forma à vontade, em velocidade elas pareciam o próprio vento. De poder e energia inconcebíveis, sua destreza também era inconcebível. Elas têm suas residências em árvores e locais abertos e em cruzamentos de 4 estradas. Elas vivem também em cavernas e crematórios, montanhas e fontes. Adornadas com diversos tipos de ornamentos, elas usam diversos tipos de trajes, e falam diversas línguas. Estas e muitas outras tribos das mães, todas capazes de encher inimigos de pavor, seguiram Kartikeya de grande alma no comando dos principais dos celestiais. O adorável castigador de Paka, ó o tigre entre reis, deu para Gua Kartikeya um dardo para a destruição dos inimigos dos deuses. Aquele dardo produz um zumbido alto e é adornado com muitos sinos grandes. Possuidor de grande esplendor, ele parece flamejar com luz. E Indra também deu a ele um estandarte refulgente como o sol da manhã. Shiva deu a ele um grande exército, extremamente feroz e armado com diversas espécies de armas, e dotado de grande energia gerada de penitências ascéticas. Invencível e possuindo todas as qualidades de um bom exército, aquela força era conhecida pelo nome de Dhananjaya. Ela era protegida por 30.000 guerreiros, cada um dos quais era possuidor de força igual àquela do próprio Rudra. Aquela força não sabia como fugir da batalha. Vishnu deu a ele uma guirlanda triunfal que aumenta o poder daquele que a usa. Uma deu a ele 2 pedaços de tecido de refulgência como aquela do sol. Com grande prazer Ganga deu para Kumara um vaso de água celeste, gerado de Amrita, e Brihaspati deu a ele um bastão sagrado. Garuda deu a ele seu filho favorito, um pavão de penas belas. Aruna deu a ele um galo de esporas afiadas. O nobre Varuna deu a ele uma cobra de grande energia e poder. O Senhor Brahma deu para aquele deus devotado a Brahman uma camurça preta. E o Criador de todos os mundos também deu a ele vitória em todas as batalhas. Tendo obtido o comando das forças celestes, Skanda parecia resplandecente como um fogo flamejante de chamas brilhantes. Acompanhado por aqueles companheiros e as mães, ele procedeu para a destruição dos Daityas, alegrando todos os principais dos deuses. A hoste terrível dos celestiais, equipada com estandartes enfeitados com sinos, e provida de baterias e conchas e pratos, e armada com armas, e enfeitada com muitas bandeiras, parecia bela como o firmamento outonal coberto com planetas e estrelas. Então aquela vasta multidão de celestiais e diversas espécies de criaturas começaram alegremente a bater em suas baterias e soprar suas conchas numerando milhares. E eles também tocaram seus patás e jarjaras e cricacas e chifres de vaca e adâmbaras e gumucas e dindimas de som alto. Todos os deuses, com Vasava em sua dianteira, louvaram Kumara. Os celestiais e os Gandharvas cantaram e as apsaras dançaram. Bem satisfeito como essas atenções, Skanda concedeu um benefício a todos os deuses, dizendo: eu matarei todos os seus inimigos, aqueles, isto é, que desejam matar vocês. Tendo obtido esse benefício daquele melhor dos deuses, os celestiais ilustres consideraram seus inimigos como já mortos. Depois que Skanda tinha concedido aquele benefício, um som alto elevou-se de todas aquelas criaturas cheias de alegria, enchendo os 3 mundos. Acompanhado por aquela vasta hoste, Skanda então partiu para a destruição dos Daityas e a proteção dos habitantes do céu.
esforço, e vitória, e justiça, e sucesso, e prosperidade, e coragem, e as escrituras em suas formas incorporadas seguiam na dianteira do exército de Kartikeya, ó o rei. Com aquela força terrível, que estava armada com lanças, malhos, tições ardentes, massas, clavas pesadas, flechas, dardos e arpões, e que estava enfeitada com ornamentos e armaduras belas, e que proferia rugidos como aqueles de um leão orgulhoso, o divino Gua partiu. Vendo ele, todos os Daitias, Rakshasas e Danavas, ansiosos com medo, fugiram para todos os lados. Armados com diversas armas, os celestiais os perseguiram. Vendo o inimigo fugindo, Skanda, dotado de energia e poder, ficou inflamado com ira. Ele repetidamente arremessou sua arma terrível, o dardo que ele tinha recebido de Agni. A energia que ele então mostrou parecia um fogo alimentado com libações de manteiga clarificada. Enquanto o dardo era repetidamente arremessado por Skanda de energia incomensurável, lampejos meteóricos, ó o rei, caíram sobre a terra. Raios também, com barulho tremendo, caíram sobre a terra. Tudo se tornou apavorante, ó o rei, como se torna no dia da destruição universal. Quando aquele dardo terrível era uma vez arremessado pelo filho de Agni, milhões de dardos saíam dele, ó o touro da raça Bharata. O pujante e adorável Skanda, cheio de alegria, finalmente matou Taraka, o chefe dos Daitias, dotado de grande poder e destreza, e cercado naquela batalha por 100.000 Daitias heróicos e poderosos. Ele então, naquela batalha, matou Mahisha, que estava cercado por 8 Padmas de Daitias. Ele em seguida matou Tripada, que estava cercado por 1.000 ajutas de Daitias. O pujante Skanda então matou Uradodara, que estava cercado por 10 Nikarvas de Daitias, com todos os seus seguidores armados com diversas armas. Enchendo os 10 pontos do horizonte, os seguidores de Kumara, ó o rei, fizeram um barulho alto enquanto aqueles Daitias estavam sendo mortos, e dançaram e pularam e deram risada em alegria. Milhares de Daitias, ó o rei, foram queimados com as chamas que saíam do dardo de Skanda, enquanto outros davam seu último suspiro, terrificados pelos rugidos de Skanda. Os 3 mundos estavam apavorados pelo clamor dos soldados de Skanda. Os inimigos eram consumidos por chamas produzidas por Skanda. Muitos foram mortos somente por seus rugidos. Alguns entre os inimigos dos deuses, atingidos com bandeiras, eram mortos. Alguns, assustados pelos sons dos sinos, caíam pela superfície da terra. Alguns, mutilados com armas, caíam privados de vida. Dessa maneira o heróico e poderoso Kartikeya matou inúmeros inimigos dos deuses possuidores de grande força que foram lutar com ele. Então o filho de Balivana de grande poder, chegando à montanha Kraunka, lutou com a hoste celeste. Possuidor de grande inteligência, o grandioso generalíssimo Skanda avançou contra aquele inimigo dos deuses. Por medo de Kartikeya, ele se abrigou dentro da montanha Kraunka. Inflamado com raiva, o adorável Kartikeya então perfurou aquela montanha com aquele dardo dado a ele por Agni. A montanha era chamada Kraunka Grow porque o som que ela sempre produzia parecia o grito de um grow. Aquela montanha era matizada com árvores chala. Os macacos e elefantes nela estavam apavorados. As aves que tinham sua residência nela se ergueram e se moveram em círculos no céu. As cobras começaram a dardejar para baixo por seus lados. Ela ressoava também com os gritos de leopardos e ursos em grandes números que corriam assustados para lá e para cá. Outras florestas sobre ela retumbavam com os gritos de centenas e centenas de animais. Charabas e leões saíram correndo de repente. Por causa de tudo isso, aquela montanha, embora estivesse reduzida a uma situação muito deplorável, ainda assumiu um aspecto muito belo. Os Vidyadharas morando em seus topos se elevaram no ar. Os Kinnaras também ficaram muito ansiosos, distraídos pelo medo causado pela queda do dardo de Skanda. Os Daitias então, a centenas e milhares, saíram daquela montanha ardente, todos vestidos em ornamentos e guirlandas belos. Os seguidores de Kumara, prevalecendo sobre eles em batalha, mataram todos eles.
O adorável Skanda, cheio de raiva, matou rapidamente o filho do chefe da Itiabali junto com seu irmão mais novo, assim como Indra matou Vritra nos tempos passados. O matador de heróis hostis, o filho de Agni, perfurou com seu dardo a montanha Kraunka, dividindo a si mesmo às vezes em muitas e às vezes unindo todas as suas porções em uma. Repetidamente arremessado de sua mão, o dardo repetidamente voltava a ele. Tal era o poder e glória do adorável filho de Agni. Com heroísmo redobrado, e energia e fama e sucesso, o deus perfurou a montanha e matou centenas de Daitias. O adorável Deus, tendo assim matado os inimigos dos celestiais, foi reverenciado e honrado pelos últimos e obteve grande alegria. Depois que a montanha Kraunka tinha sido perfurada e depois que o filho de Kanda tinha sido morto, baterias foram batidas, ó rei, e conchas foram sopradas. As damas celestes derramaram chuvas florais em sucessão sobre aquele senhor divino de Ioses. Brisas auspiciosas começaram a soprar, portando perfumes celestiais. Os Gandharvas cantaram seus louvores, como também grandes rishis sempre empenhados na realização de sacrifícios. Alguns falavam dele como o pujante filho do avô, Sanat Kumara, o mais velho de todos os filhos de Brahma. Alguns falavam dele como o filho de Maheshvara, e alguns como aquele de Agni. Alguns, além disso, o descreviam como o filho de uma ou das Kritikas ou de Ganga. Centenas e milhares de pessoas falam daquele senhor de hoje de forma resplandecente e grande poder como o filho de um desses, ou de um ou outro de dois desses, ou de qualquer um desses quatro. Eu assim te disse, ó rei, tudo sobre a instalação de Kartikeya. Escute agora a história da santidade daquele principal dos Tirtas no Sarasvati. Aquele principal dos Tirtas, ó monarca, depois que os inimigos dos deuses estavam mortos, tornou-se o segundo céu. O pujante filho de Agni deu para cada um dos principais entre os celestiais diversos tipos de domínio e riqueza e finalmente a soberania dos três mundos. Assim mesmo, ó monarca, o adorável exterminador dos Daitias foi instalado pelos deuses como seu generalíssimo. Aquele outro Tirta, ó touro da raça Bharata, onde nos tempos passados Varuna o Senhor das Águas foi instalado pelos celestiais, é conhecido pelo nome de Taijasa. Tendo-se banhado naquele Tirta e reverenciado Skanda, Rama deu para os Brahmanas ouro e roupas e ornamentos e outras coisas. Passando uma noite lá, aquele matador de heróis hostis, Madhava, louvando aquele principal dos Tirtas e tocando sua água, ficou alegre e feliz. Eu agora te contei tudo sobre o que tu perguntaste, como o divino Skanda foi instalado pelos deuses reunidos. Capítulo 47. Instalação de Varuna como Senhor das Águas, em um kalpa anterior. Agni maldição de Brigu. Janamejaya disse, essa história, ó regenerado, que eu ouvi de ti é muito extraordinária, essa narração, em detalhes, da instalação, segundo ritos devidos, de Skanda, ó autopossuidor de riqueza de ascetismo, eu me considero purificado por ter ouvido esse relato. Meu cabelo se arrepia e minha mente ficou alegre. Tendo ouvido a história da instalação de Kumara e a destruição dos Daitias, grande foi minha alegria. Eu sinto uma curiosidade, no entanto, em relação a outro assunto. Como o Senhor das Águas foi instalado pelos celestiais naquele Tirta nos tempos antigos. Ó o melhor dos homens, me conte isso, pois tu és possuidor de grande sabedoria e és hábil em narração. Vaisampayana disse, escute, ó rei, essa história magnífica do que ocorreu realmente em um kalpa anterior. Nos tempos passados, na era Krita, ó rei, todos os celestiais, devidamente se aproximando de Varuna, disseram a ele essas palavras. Como Chakra, o Senhor dos Celestiais, sempre nos protege de todo o medo, similarmente sejas tu o Senhor de todos os rios. Tu sempre residiste, ó Deus, no oceano, aquele lar de Makaras. Esse oceano, o Senhor dos rios, então estará sob teu domínio. Tu então aumentarás e diminuirás com Soma. Assim endereçado Varuna respondeu eles, dizendo, assim seja.
Todos os celestiais então, se reunindo, fizeram Varuna tendo sua residência no oceano Senhor de todas as águas, de acordo com os ritos prescritos nas Escrituras. Tendo instalado Varuna como o Senhor de todas as criaturas aquáticas e reverenciando-o devidamente, os celestiais voltaram para suas respectivas residências. Instalado pelos celestiais, o ilustre Varuna começou a devidamente proteger mares e lagos e rios e outros reservatórios de água como Chakra protege os deuses. Banhando-se naquele Tirtha também e dando diversos tipos de presentes, Baladeva, o matador de Pralanva, possuidor de grande sabedoria, então foi para Agni Tirtha, aquele local onde o comedor de manteiga clarificada, desaparecendo de vista, ficou escondido dentro das entranhas da madeira Sami. Quando a luz de todos os mundos desapareceu dessa maneira, ó impecável, os deuses então foram ao avô do universo. E eles disseram, o adorável Agni desapareceu. Nós não sabemos a razão. Não deixe que todas as criaturas sejam destruídas. Crie fogo, ó o pujante Senhor. Janamejaya disse, por que razão Agni, o Criador de todos os mundos, desapareceu? Como também ele foi descoberto pelos deuses? Conte-me tudo isso em detalhes. Vaisampayana disse, Agni de grande energia ficou muito assustado pela maldição de Brigu. Se escondendo dentro das entranhas da madeira Sami, aquele deus adorável desapareceu de vista. Após o desaparecimento de Agni, todos os deuses, com Vasava em sua dianteira, em grande aflição, procuraram pelo deus perdido. Achando Agni então, eles viram aquele deus jazendo dentro das entranhas da madeira Sami. Os celestiais, ó o tigre entre reis, com Brihaspati em sua chefia, tendo conseguido encontrar o deus, ficaram muito contentes com Vasava entre eles. Eles então voltaram para os lugares de onde eles tinham vindo. Agni também, a partir da maldição de Brigu, tornou-se um comedor de tudo, como Brigu, aquele pronunciador de Brahma, tinha dito. O inteligente Balarama, tendo se banhado lá, então procedeu para Brahmayoni onde o adorável avô de todos os mundos tinha exercido suas funções de criações. Nos tempos antigos, o Senhor Brahman, junto com todos os deuses, banhou-se naquele Tirtha, de acordo com ritos devidos, pelos celestiais. Banhando-se lá e dando diversos tipos de presentes, Baladeva então procedeu para o Tirtha chamado Kalvera onde o pujante Ailavila, tendo praticado austeridades severas, obteve, ó o rei, o domínio sobre todos os tesouros. Enquanto ele morou lá engajado em austeridades, todas as espécies de riqueza, e todas as pedras preciosas foram a ele por sua própria vontade. Baladeva tendo se dirigido àquele Tirtha e se banhado em suas águas deu devidamente muita riqueza para os Brahmanas. Rama viu naquele local os excelentes bosques de Kuvera. Nos tempos passados, Kuvera de grande alma, o chefe dos Yakshas, tendo praticado as mais rígidas austeridades lá, obteve muitos benefícios. Estes foram o domínio de todos os tesouros, a amizade de Rudra possuidor de energia imensurável, a posição de um deus, a regência sobre um ponto específico do horizonte, o norte, e um filho chamado Nakakuvera. Estes o chefe dos Yakshas obteve rapidamente lá, alto de braços fortes. Os Maruts, chegando lá, o instalaram devidamente em sua soberania. Ele também obteve como um veículo um carro celestial e bem equipado, rápido como o pensamento, como também a riqueza de um deus. Banhando-se naquele Tirtha e dando muita riqueza, Vala usando ungüentos brancos de lá procedeu rapidamente para outro Tirtha. Populoso com todas as espécies de criaturas, aquele Tirtha é conhecido pelo nome Vadarapashana. Lá os frutos de todas as estações são sempre encontrados e flores e frutas de todas as espécies são sempre abundantes. Capítulo 48. Sruvavati se torna a esposa de Sakra. Vaisampayana disse, Rama como já dito então procedeu ao Tirtha chamado Vadarapashana onde moravam muitos ascetas e siddhas. Lá a filha de Bharadvaja, incomparável sobre a terra em beleza, chamada Sruvavati, praticou austeridades. Ela era uma donzela que levava a vida de uma brahmacharini.
Aquela donzela bela, observando diversas espécies de votos, praticou as mais rígidas das penitências, movida pelo desejo de obter o Senhor dos Celestiais como seu marido. Muitos anos se passaram, ó perpetuador da linhagem de Kuru, durante os quais aquela donzela cumpriu constantemente aqueles diversos votos extremamente difíceis de serem praticados por mulheres. O adorável castigador de Paka finalmente ficou satisfeito com ela por causa daquela conduta e daquelas penitências dela, e aquele elevado respeito que ela mostrou por ele. O pujante Senhor dos Celestiais então chegou àquele eremitério, tendo assumido a forma do Rishi Vasishta regenerado e de grande alma. Vendo aquele principal dos ascetas, Vasishta, das penitências mais austeras, ela o reverenciou, ó Bharata, de acordo com os ritos observados pelos ascetas. Familiarizada com votos, a donzela auspiciosa e de voz doce se dirigiu a ele, dizendo: ó adorável, ó tigre entre os ascetas, me fale tuas ordens, ó Senhor. Ó tu de votos excelentes, eu te servirei segundo a medida de meu poder. Eu não irei, no entanto, te dar minha mão, por minha consideração por Chakra. Eu estou procurando agradar Chakra, o Senhor dos Três Mundos, com votos e observâncias rígidas e penitências ascéticas. Assim endereçado por ela, o ilustre Deus, sorrindo enquanto lançava seus olhos sobre ela, e conhecendo suas observâncias, se dirigiu a ela gentilmente, ó Bharata, dizendo: tu praticaste penitências do tipo mais rígido. Isso é sabido por mim, ó tu de votos excelentes. Aquele objetivo também, nutrido em teu coração, pela obtenção do que tu te esforças, ó tu de rosto belo, será alcançado por ti. Tudo é alcançável por meio de penitências. Tudo depende de penitências. Todas aquelas regiões de bem-aventurança, ó tu de rosto belo, que pertencem aos deuses podem ser alcançadas por penitências. Penitências são a causa de grande felicidade. Aqueles homens que abandonam seus corpos depois de terem praticado penitências austeras obtêm a posição de deuses, ó auspiciosa. Mantenha em mente essas minhas palavras. Agora, ó donzela abençoada, ferva essas 5 jujubas, ó tu de votos excelentes. Tendo dito essas palavras, o adorável matador de Vala foi embora, se despedindo para recitar mentalmente certos mantras, em um tirta excelente não longe daquele eremitério. Aquele tirta veio a ser conhecido nos 3 mundos pelo nome de Indra, ó concessor de honras. De fato, foi pelo propósito de testar a devoção da donzela que o Senhor dos Celestiais agiu daquela maneira para obstruir a fervura das jujubas. A donzela, ó rei, tendo-se purificado, começou sua tarefa. Reprimindo a fala e com atenção fixada nisso, ela sentou-se para sua tarefa sem sentir qualquer fadiga. Assim mesmo aquela donzela de votos elevados, ó tigre entre reis, começou a ferver aquelas jujubas. Enquanto ela estava sentada ocupada em sua tarefa, ó touro entre homens, o dia estava prestes a acabar, mas ainda aquelas jujubas não mostravam sinais de que estavam amolecidas. O combustível que ela tinha lá foi todo consumido. Vendo o fogo prestes a se extinguir devido à falta de combustível, ela começou a queimar seus próprios membros. A bela donzela primeiro jogou seus pés no fogo. A donzela impecável ficou sentada imóvel enquanto seus pés começavam a ser consumidos. A moça irrepreensível não se importou em absoluto com seus pés queimando. Difícil de ser feito, ela fez isso pelo desejo de fazer bem para o Rishi que era seu convidado. Seu rosto não mudou em absoluto sob aquele processo doloroso, nem ela sentiu qualquer tristeza por causa disso. Tendo jogado seus membros no fogo, ela sentiu tanta alegria como se ela os tivesse mergulhado em água fresca. As palavras do Rishi, cozinhe bem essas jujubas, foram mantidas em sua mente, ó Bharata. A donzela auspiciosa, mantendo aquelas palavras do grande Rishi em sua mente, começou a cozinhar aquelas jujubas embora as últimas, ó rei, não mostrassem sinais de amolecer. O próprio adorável Agni consumiu seus pés. Por isto, no entanto, a moça não sentiu a menor dor.
Vendo aquele ato dela, o Senhor dos Três Mundos ficou muito satisfeito. Ele então se mostrou em sua própria forma para a donzela. O chefe dos celestiais então se dirigiu àquela donzela de votos muito austeros, dizendo: eu estou satisfeito por tua devoção, tuas penitências, e teus votos. O desejo, portanto, ó auspiciosa, que tu nutres será realizado. Abandonando teu corpo, ó abençoada, tu viverás no céu comigo. Esse eremitério, além disso, se tornará o principal dos tirtas no mundo, capaz de purificar de todo pecado, ó alto de sobrancelhas formosas, e será conhecido pelo nome de Vadarapachana. Ele será famoso nos três mundos e será louvado por grandes rishis. Nesse mesmo tirta, ó auspiciosa, impecável e altamente abençoada, os 7 rishis, em uma ocasião, deixaram Arundhati, a esposa de um deles, quando eles foram para Imavati. Aqueles altamente abençoados devotos muito rígidos tinham ido lá para colher frutas e raízes para seu sustento. Enquanto eles viviam dessa maneira em uma floresta de Imavati para obter seu sustento, ocorreu uma seca que se estendeu por 12 anos. Aqueles ascetas, tendo feito um retiro para si mesmos, continuaram a viver lá. Enquanto a própria Arundhati se devotava a penitências ascéticas no local onde ela foi deixada. Vendo Arundhati dedicada aos mais rígidos dos votos, a divindade concessora de benefícios e de 3 olhos Mahadeva, muito satisfeita, chegou lá. O grande Mahadeva, assumindo a forma de um Brahmana, se aproximou dela e disse: eu desejo esmolas, ó auspiciosa. A bela Arundhati disse a ele: nosso estoque de alimento está esgotado, ó Brahmana. Coma jujubas. Mahadeva respondeu: cozinhe essas jujubas, ó alto de votos excelentes. Depois dessas palavras, ela começou a cozinhar aquelas jujubas para fazer o que será agradável para aquele Brahmana. Colocando aquelas jujubas no fogo, a célebre Arundhati escutou diversos discursos excelentes e encantadores e sagrados dos lábios de Mahadeva. Aqueles 12 anos de seca então passaram como se fossem um único dia. Sem comida, e empenhada em cozinhar e escutar aqueles discursos auspiciosos, aquele período terrível passou, como se fosse um único dia para ela. Então os 7 rishis, tendo obtido frutas da montanha, voltaram para aquele local. O adorável Mahadeva, muito satisfeito com Arundhati, disse a ela: aproxime-te, como antigamente, destes rishis, ó virtuosa. Eu estou satisfeito com tuas penitências e votos. O adorável Ara então se manifestou em sua própria forma. Satisfeito, ele falou a eles acerca da conduta nobre de Arundhati, o mérito ascético, ó regenerados, que essa senhora ganhou, e, eu penso, muito maior do que aquele que vocês ganharam no leito de Imavati. As penitências praticadas por essa senhora foram extremamente rígidas, pois ela passou 12 anos cozinhando, ela mesma jejuando todo o tempo. O divino Mahadeva então, se dirigindo a Arundhati, disse a ela: solicite a bênção, ó dama auspiciosa, que está no teu coração. Então aquela senhora de olhos grandes, que eram de uma cor avermelhada, se dirigiu àquele Deus no meio dos 7 rishis, dizendo: se, ó divino, tu estás satisfeito comigo, então que esse local seja um tirta excelente. Que ele seja conhecido pelo nome de Vadarapachana e que ele seja o recanto favorito de Siddhas e rishis celestes. Assim também, ó Deus dos deuses, que aquele que observar um jejum aqui e residir por 3 noites depois de ter se purificado, obtenha o fruto de um jejum de 12 anos. O Deus respondeu a ela, dizendo: assim seja. Louvado pelos 7 rishis, o Deus então foi para o céu. De fato os rishis ficaram cheios de admiração à visão do Deus e ao verem a própria casta Arundhati não consumida e ainda possuidora da cor da saúde e assim capaz de aguentar fome e sede. Assim mesmo Arundhati de alma pura, nos tempos antigos, alcançou o maior êxito, como tu, ó dama altamente abençoada, por minha causa, ó donzela de votos rígidos. Tu, no entanto, ó moça amável, praticaste penitências mais rígidas.
Satisfeito com teus votos, eu também te concederei este benefício especial, ó auspiciosa, um benefício que é superior àquele que foi concedido para Arundhati. Pelo poder do Deus de grande alma que concedeu aquela bênção para Arundhati e pela tua própria energia, ó amável, eu devidamente te concederei outro benefício agora, que a pessoa que residir nesse tirtha por uma única noite, e se banhar aqui com a alma fixa em meditação, irá, depois de abandonar seu corpo, alcançar muitas regiões de bem-aventurança que são difíceis de ser alcançadas por outros meios. Tendo dito essas palavras para a purificada Sruvavati, chakra de 1000 olhos de grande energia, então voltou para o céu. Depois que o manejador do raio, ó rei, tinha partido, uma chuva de flores celestes de fragrância doce caiu lá, ó chefe da linhagem de Bharata. Timbales celestes também, de som alto, foram tocados lá. Brisas auspiciosas e perfumadas também sopraram lá, ó monarca. A auspiciosa Sruvavati então, abandonando seu corpo, tornou-se a cônjuge de Indra. Obtendo a posição por meio de penitências austeras, ela começou a passar seu tempo, se divertindo com ele eternamente. Janamejaya disse: quem era a mãe de Sruvavati, e como aquela donzela formosa foi criada? Eu desejo saber isso, ó Brahmana, pois a curiosidade que eu sinto é grande. Vaisampayana disse: a semente vital do Rishi regenerado e de grande alma Bharadvaja caiu, ao ver a Apsara Gritashi de olhos grandes quando a última estava passando em um momento. Aquele principal dos ascetas então a segurou em sua mão. Ela foi então mantida em uma xícara feita das folhas de uma árvore. Naquela xícara nasceu a menina Sruvavati. Tendo realizado os ritos usuais depois do nascimento, o grande asceta Bharadvaja, dotado de riqueza de penitências, deu a ela um nome. O nome que o Rishi de alma justa deu a ela na presença dos deuses e rishis foi Sruvavati. Mantendo a menina em seu eremitério, Bharadvaja foi para as florestas de Himavati. Aquele principal entre os iados, Baladeva de grande dignidade, tendo se banhado naquele tirtha e dado muita riqueza para muitos principais dos brahmanas, então procedeu, com a alma bem fixa meditação, ao tirtha de Sakta. Capítulo 49. Tirtha de Indra. Vaisampayana disse: o chefe poderoso dos iados, tendo ido ao tirtha de Indra, banhou-se lá segundo os ritos devidos, e doou riqueza e pedras preciosas para os brahmanas. Lá o chefe dos celestiais realizou 100 sacrifícios de cavalo e deu riqueza enorme para Brihaspati. De fato, pela ajuda de brahmanas conhecedores dos Vedas, Chakra realizou todos aqueles sacrifícios lá, segundo os ritos ordenados nas escrituras. Aqueles sacrifícios foram de tal maneira que tudo neles era ilimitado. Cavalos de todas as espécies foram levados lá. Os presentes para brahmanas foram abundantes. Tendo terminado devidamente aqueles 100 sacrifícios, ó chefe dos Bharatas, Chakra de esplendor grandioso veio a ser chamado pelo nome de Satakratu. Aquele tirtha auspicioso e sagrado, capaz de purificar de todo pecado, desde então veio a ser chamado pelo seu nome como Indra Tirtha. Tendo devidamente se banhado lá, Baladeva adorou os brahmanas com presentes de alimentos e mantos excelentes. Ele então procedeu àquele auspicioso e principal dos tirthas chamado pelo nome de Rama. O altamente abençoado Rama da linhagem de Brigu, dotado de grande mérito ascético, repetidamente subjugou a terra e matou todos os principais dos kshatriyas. Depois de realizar tais façanhas, Rama realizou naquele tirtha um sacrifício Vajapeya e 100 sacrifícios de cavalo com a ajuda de seu preceptor Kasyapa, aquele melhor dos munis. Lá, como taxa sacrificial, Rama deu para seu preceptor a terra inteira com seus oceanos. O grande Rama, tendo devidamente se banhado lá, deu presentes para os brahmanas, ó Janamejaya, e reverenciou-os dessa maneira. Tendo feito diversos presentes consistindo em diversas espécies de pedras preciosas, como também vacas e elefantes e mulheres escravas e ovelhas e cabras, ele então se retirou para as florestas.
tendo se banhado naquele sagrado e principal dos Tirtas que era o recanto de deuses e rishis regenerados, Baladeva devidamente adorou os ascetas lá, e então procedeu para o Tirta chamado Yamuna. Dotado de grande refulgência, Varuna, o filho altamente abençoado de Aditi, nos tempos passados realizou naquele Tirta o sacrifício Rajasuya, ó o Senhor da Terra. Tendo em batalha subjugado homens e celestiais e Gandharvas e Rakshasas, Varuna, ó o rei, aquele matador de heróis hostis, realizou seu grandioso sacrifício naquele Tirta. Após o começo daquele principal dos sacrifícios, um combate se seguiu entre os deuses e os Danavas que encheu os 3 mundos de terror. Depois da conclusão daquele principal dos sacrifícios, o Rajasuya de Varuna, uma batalha terrível, ó Janamejaya, aconteceu entre os Kshatriyas. O sempre generoso e pujante Baladeva, tendo adorado os rishis lá, fez muitos presentes para aqueles que os desejavam. Cheio de alegria e elogiado pelos grandes rishis, Baladeva, aquele herói sempre enfeitado com guirlandas de flores selvagens e possuidor de olhos como folhas de lótus, então procedeu para o Tirta chamado Aditya. Lá, ó o melhor dos reis, o adorável Surya de grande esplendor, tendo realizado um sacrifício, obteve a soberania de todos os corpos luminosos no universo e adquiriu também sua energia fenomenal. Lá, naquele Tirta situado na margem daquele rio, todos os deuses com Vasava em sua chefia, os Visvedevas, os Maruts, os Gandharvas, as Apsaras, o nascido na ilha Vyasa, Suka, Krishna o matador de Madhu, os Yakshas, os Rakshasas, e os Pisachas, ó o rei, e diversos outros, contados aos milhares, todos coroados com êxito ascético, sempre residem. De fato naquele Tirta auspicioso e sagrado do Sarasvati, o próprio Vishnu, tendo nos tempos antigos matado os Asuras Madhu e Kaitaba, tinha, ó o chefe dos Bharatas, realizado suas abluções. O nascido na ilha Vyasa também, de alma virtuosa, ó o Bharata, tendo se banhado naquele Tirta, obteve grandes poderes de yoga e alcançou o maior êxito. Dotado de grande mérito ascético Rishi Asita Devala também, tendo se banhado naquele mesmo Tirta com a alma absorta em elevada meditação de yoga, obteve grandes poderes de yoga. Capítulo 50. Jayashavi Devala. Vaisampayana disse: naquele Tirta vivia nos tempos passados, o Rishi de alma virtuosa, chamado Asita Devala, cumpridor dos deveres de vida familiar. Devotado à virtude, ele levava uma vida de pureza e autodomínio. Possuidor de grande mérito ascético, ele era compassivo para todas as criaturas e nunca feria ninguém. Em palavras, atos e pensamentos, ele mantinha um comportamento igual com todas as criaturas. Sem cólera, ó monarca, crítica e elogio eram iguais para ele. De atitude igual para com o agradável e o desagradável, ele era, como o próprio Yama, completamente imparcial. O grande asceta olhava da mesma maneira ouro e uma pilha de seixos. Ele diariamente venerava os deuses e convidados, e brahmanas que iam a ele. Sempre dedicado à retidão, ele sempre praticava o voto de Brahmacharya. Uma vez, um asceta inteligente, ó monarca, de nome Jayashavya, dedicado ao yoga e absorto em meditação e levando a vida de um mendicante, chegou ao retiro de Devala. Possuidor de grande esplendor, aquele grande asceta, sempre devotado ao yoga, ó monarca, enquanto residindo no retiro de Devala, veio a ser coroado com êxito ascético. De fato, enquanto o esplêndido Muni Jayashavya residiu lá, Devala manteve seus olhos nele, nunca o negligenciando em qualquer momento. Assim, ó monarca, um longo tempo foi passado pelos dois nos tempos antigos. Em uma ocasião, Devala perdeu de vista Jayashavya, aquele principal dos ascetas. Na hora, no entanto, de jantar, ó Janamejaya, o inteligente e justo asceta, levando uma vida de mendicância, se aproximou de Devala para pedir esmolas. Vendo aquele grande asceta reaparecer na aparência de um mendicante, Devala lhe mostrou grande honra e expressou muita satisfação.
e Devala adorou seu convidado, ó Bharata, de acordo com a medida de suas habilidades, seguindo os ritos prescritos pelos rishis e com grande atenção por muitos anos. Um dia, no entanto, ó rei, a visão daquele grande Muni, uma ansiedade profunda, inquietou o coração de Devala de grande alma. O último pensou consigo mesmo: muitos anos eu tenho passado em venerar esse asceta. Esse mendicante indolente, no entanto, ainda não me falou uma única palavra. Tendo pensado isso, o abençoado Devala foi para as margens do oceano, viajando pelo firmamento e levando seu jarro de terra consigo. Chegando à costa do oceano, aquele senhor dos rios, ó Bharata, Devala de alma justa, viu Jaijexavya chegado lá antes dele. O senhor Asita, a essa visão, ficou muito surpreso e pensou consigo mesmo: como pôde um mendicante chegar ao oceano e realizar suas abluções antes mesmo da minha chegada? Assim pensou o grande Rishi Asita. Devidamente realizando suas abluções lá e se purificando por meio disso, ele então começou a recitar silenciosamente os mantras sagrados. Tendo terminado suas abluções e orações silenciosas, o abençoado Devala voltou para seu retiro, ó Janamejaya, levando com ele seu vaso de terra cheio com água. Quando o asceta, no entanto, entrou no seu próprio retiro, ele viu Jaijexavya sentado lá. O grande asceta Jaijexavya nunca falava uma palavra para Devala, mas vivia no retiro do último como se ele fosse um pedaço de madeira. Tendo visto aquele asceta, que eram oceanos de austeridades, mergulhado nas águas do mar antes da sua própria chegada lá, Asita agora o viu voltar para seu eremitério antes do seu próprio retorno. Testemunhando esse poder, derivado através de yoga, das penitências de Jaijexavya, Asita Devala, ó rei, dotado de grande inteligência, começou a refletir sobre a questão. De fato, aquele melhor dos ascetas, ó monarca, admirou-se muito, dizendo: como ele pode ser visto no oceano e novamente em meu eremitério? Enquanto absorto em tais pensamentos, o asceta Devala, conhecedor de mantras, então se elevou, ó monarca, de seu eremitério para o céu, para averiguar quem Jaijexavya, dedicado a uma vida de mendicância, realmente era. Devala viu multidões de siddhas percorredores do céu absortos em meditação, e ele viu Jaijexavya adorado com reverência por aqueles siddhas. Firme na observância de seus votos e perseverante em seus esforços, Devala ficou cheio de raiva à visão. Ele então viu Jaijexavya partir para o céu. Ele em seguida o viu ir à região dos Pitris. Devala o viu então ir à região de Yama. Da região de Yama o grande asceta Jaijexavya foi então visto se elevar alto e ir para a residência de Soma. Ele foi então visto ir para as regiões abençoadas uma após outra dos realizadores de certos sacrifícios rígidos. De lá ele foi às regiões dos Agniotris e de lá à região daqueles ascetas que realizam os sacrifícios Darsa e Paurnamasa. O inteligente Devala então o viu proceder daquelas regiões de pessoas realizadoras de sacrifícios por meio da morte de animais para aquela região pura a qual é adorada pelos próprios deuses. Devala em seguida viu o mendicante ir ao lugar daqueles ascetas que realizam o sacrifício chamado Chaturmasya e diversos outros da mesma espécie. De lá ele procedeu para a região pertencente aos realizadores do sacrifício Agnishtoma. Devala então viu seu convidado ir ao lugar daqueles ascetas que realizam o sacrifício chamado Agnishuta. De fato, Devala em seguida o viu nas regiões daqueles homens muito sábios que realizam o principal dos sacrifícios, Vajapeya, e aquele outro sacrifício no qual uma profusão de ouro é necessária. Então ele viu Jaijexavya na região daqueles que realizam o Rajasuya e o Pundarika. Ele então o viu nas regiões daqueles principais dos homens que realizam o sacrifício de cavalo e o sacrifício no qual seres humanos são mortos. De fato, Devala viu Jaijexavya nas regiões também daqueles que realizam o sacrifício chamado Sautramani e aquele outro no qual a carne, tão difícil de obter, de todos os animais vivos, é requerida.
Jayajeshava foi então visto nas regiões daqueles que realizam o sacrifício chamado Dadazaya e diversos outros de caráter similar. Azita em seguida viu seu convidado permanecendo na região de Mitravaruna e então naquela dos Adityas. Azita então viu seu convidado passar pelas regiões dos Rudras, dos Vasos e de Brihaspati. Tendo-se elevado em seguida à região abençoada chamada Goloka, Jayajeshava foi visto em seguida a ir para aquelas dos Brahmasatris. Tendo por meio de sua energia passado por 3 outras regiões, ele foi visto ir àquelas regiões que são reservadas para mulheres que são castas e devotadas aos seus maridos. Azita, no entanto, neste ponto, o castigador de inimigos, perdeu de vista Jayajeshava, aquele principal dos ascetas, que, absorto em yoga, desapareceu de sua visão. O altamente abençoado Devala então refletiu sobre o poder de Jayajeshava e a excelência de seus votos, como também sobre o sucesso inigualável de seu yoga. Então o autocontrolado Azita, com mãos unidas e em um espírito reverente, questionou aqueles principais dos Siddhas nas regiões dos Brahmasatris, dizendo: eu não vejo Jayajeshava. Diga-me onde aquele asceta de grande energia está. Eu desejo saber isso, pois grande é minha curiosidade. Os Siddhas disseram: ouça, ó Devala de votos rígidos, enquanto nós te falamos a verdade. Jayajeshava foi para a região eterna de Brahman. Vaisampayana continuou: ouvindo estas palavras daqueles Siddhas residindo nas regiões dos Brahmasatris, Azita se esforçou para se elevar, mas ele logo caiu. Os Siddhas então, mais uma vez se dirigindo a Devala, disseram a ele: tu, ó Devala, não és competente para ir para lá, para a residência de Brahman, para onde Jayajeshava foi. Vaisampayana continuou: ouvindo aquelas palavras dos Siddhas, Devala desceu, baixando de uma região para outra na devida ordem. De fato, ele foi para seu próprio retiro sagrado, muito rapidamente, como um inseto alado. Logo que ele entrou em sua residência, ele viu Jayajeshava sentado lá. Então Devala, vendo o poder derivado através de yoga das penitências de Jayajeshava, refletiu sobre isso com sua mente justa e se aproximando daquele grande asceta, ó rei, com humildade, se dirigiu a Jayajeshava de grande alma, dizendo: eu desejo, ó adorável, adotar a religião de moksha e emancipação. Ouvindo essas palavras dele, Jayajeshava deu aulas a ele. E ele também lhe ensinou as ordenanças de yoga e os deveres supremos e eternos de seu oposto. O grande asceta, vendo ele firmemente decidido, realizou todos os atos para sua admissão naquela religião segundo os ritos ordenados para aquele fim. Então todas as criaturas, com os pitris, vendo Devala resolvido a seguir a religião de moksha, começaram a lamentar, dizendo: Pai, quem de agora em diante nos dará alimento? Ouvindo esses lamentos de todas as criaturas que ressoavam pelos 10 pontos, Devala colocou seu coração em renunciar à religião de moksha. Então todas as espécies de frutas e raízes sagradas, ó Bharata, e flores e ervas decíduas, as milhares, começaram a lamentar, dizendo: Devala vil e de coração perverso, sem dúvida, irá mais uma vez nos colher e nos cortar. Pai, tendo uma vez assegurado todas as criaturas de sua perfeita inofensividade, ele não vê o mal que ele pensa em fazer. Nisto, aquele melhor dos ascetas começou a refletir com a ajuda de sua compreensão, dizendo: qual entre essas duas, a religião de moksha ou aquela de vida familiar, será a melhor para mim? Refletindo sobre isso, Devala, o melhor dos reis, abandonou a religião de vida familiar, e adotou aquela de moksha. Tendo refletido dessa maneira, Devala, por consequência daquela decisão alcançou o maior êxito, ó Bharata, e o yoga mais sublime. Os celestiais então, encabeçados por Brihaspati, louvaram Jayajeshava e as penitências daquele asceta. Então aquele principal dos ascetas, Narada, se dirigindo aos deuses, disse: não há penitência ascética em Jayajeshava, já que ele encheu a Zita de admiração. Os habitantes do céu então, se dirigindo a Narada, que falou tais palavras terríveis, disseram: não fale dessa maneira sobre o grande asceta Jayajeshava.
Não há ninguém superior ou mesmo igual a ele de grande alma em força de energia e penitência e yoga. Tal era o poder de Jaijishavya como também de Asita. Esse é o lugar daqueles dois, e esse o Tirtha daquelas duas pessoas de grande alma. Banhando-se lá e dando riqueza para os brahmanas, o manejador de grande alma do arado, de feitos nobres, ganhou grande mérito e então foi para o Tirtha de Soma.